E aí galera, tudo de boas? Aqui é o professor Josiel e a aula de hoje é sobre a relação das enchentes no Rio Grande do Sul e o rio Jacuí-Mirim. Que rio é esse? Pois bem, pessoal, a gente está na parte de analisar a bacia hidrográfica do rio Jacuí. A gente analisou vários rios que pertencem a essa bacia, só que rios aqueles que têm a sua própria bacia hidrográfica e que são tributários do rio Jacuí. E quando a gente pensa no rio Jacuí, a gente pensa num único rio, quando na verdade é uma grande área de drenagem do rio Jacuí e seus afluentes. E um rio bastante importante que a gente vai conversar nessa aula é o Jacuí-Mirim. Por que o Jacuí-Mirim? Tantos outros que a gente podia ter escolhido. Porque o Jacuí-Mirim ele passa numa área predominantemente rural. Então pouco se fala dele. E quando a gente pensa, ao ver um rio como o Jacuí-Mirim, a gente vai ver que o Rio Grande do Sul vai ser muito afetado economicamente por essas cheias, tendo em vista que a agropecuária foi bastante atingida. Então vamos percorrer este grande rio que faz parte ali da bacia hidrográfica do rio Jacuí. Assim como o rio Jacuí, o Jacuí-Mirim vai chegar até a represa do Passo Real, vai juntar as suas águas com a do Jacuí e juntos vão em direção à depressão central. Já olhando assim por cima, a gente percebe que é uma região bastante ligada à agricultura, à pecuária e também à mineração. É um rio que em algumas partes a altitude chega próxima a 600 metros. Bom, vocês estão vendo esses filetezinhos que a gente percebe que tem uma vegetação? Pois bem, essas águas vão se juntando e vão formar o rio Jacuí-Mirim. Percebam aquela dinâmica se repetindo em rios dessa região. São rios com pouca área de mata preservada ao longo de suas margens e um predomínio de lavouras e de pastagem, ou seja, é uma região que faz muito uso da água do rio para a plantação de alimentos. Logo aqui a gente já começa a perceber outra coisa que é muito comum nessa região do Rio Grande do Sul. As chuvas mostraram que o Rio Grande do Sul tem muitas represas e isso influenciou muito nas inundações. Então a gente já tem uma represa para novamente termos geração de energia elétrica próximo aonde o rio já nasce. Então, lembrando, a represa, novamente, ela represa o rio, retendo a água se acumula e quando vem uma grande chuva, essa água tende a sair do local onde ela está depositada. Depois o rio segue seu caminho, percebam bem, mata ciliar bem pouco preservada. Essa mata compartilha muito espaço com os campos de lavoura, soja, milho, entre outros. E à medida que o rio vai indo em direção à represa do Passo Real, o que a gente vai notar realmente é pouca mata preservada e muita área destinada à agropecuária. Esse rio, como o rio Jacuí, a gente percebe uma diferença quando a gente fala do relevo. São regiões altas, são planaltos, mas a gente percebe que são áreas mais planas. Quando a gente compara lá com o Taquariantas, com o Caim, partes lá do Rio dos Sinos, a gente percebe que o terreno em algumas áreas é muito íngreme. Aqui a gente tem um grande planalto que é realmente bastante plano, com poucas encostas. Então, a gente tem um rio que vai estar numa área com uma altitude próxima a 600 metros, com poucas encostas, e sim uma grande área plana, o que vai favorecer, obviamente, as inundações de suas margens, tendo em vista que são planas. A gente continua pelo percurso, o que a gente vai percebendo? A agricultura, pouca urbanização. Esse é um detalhe de extrema importância. Pouca urbanização. Eu tenho poucas pessoas residindo próximo às margens deste rio. E lembrando, como é um rio de planalto, não significa que ele seja totalmente plano. Eu vou ter desníveis no leito do rio, o que vai favorecer as quedas de água, as cachoeiras. Se eu tenho usina hidrelétrica, se eu tenho represa, significa que esse rio tem velocidade. Significa que ele é usado para gerar energia
elétrica. O que a gente pode comparar também, né, pessoal? Quando a gente pensa no pampa, que eu já comentei em outros momentos, aquela vegetação herbácea, rasteira, e vai ter lá um rio, e esse rio vai formar uma mata, mata de galeria. O que a gente está tendo aqui? A gente está tendo essa mata de galeria, porém a gente não está falando de pampa, a gente está falando de áreas onde eu encontro principalmente mata atlântica, que foram derrubadas para a prática da agropecuária. Continuando o percurso do rio Jacuí-Mirim, a gente vai chegar numa das coisas que é muito comum no interior do estado do Rio Grande do Sul. Tu anda e anda de novo. E tu só vê campo, às vezes, tu só vê vegetação, tu só vê o verde. Tu vê poucas aglomerações urbanas. E nós vamos ter uma pouco conhecida aqui no Rio Grande do Sul, que é Santo Bom do Retiro. Olha o tamanho dessa cidade, porém muito próxima ao rio. E o detalhe curioso disso aqui, lembra que essa curva aqui é o meandro. Em cheias, o rio pode simplesmente tentar passar por aqui e se conectar esse ponto com este aqui. E como é que faz com a cidade? Vai sofrer com a inundação, porque a parte onde as pessoas estão habitando é justamente numa região de inundação entre curvas de um rio, que é o Jacuí-Mirim. Seguindo adiante, vejam que nada muda em sentido de coloração, de ocupação, vai predominar atividades primárias e a gente vê curvas e curvas. Obviamente a agricultura, a pecuária se adequam a essas curvas quando, né, o rio não é desviado, seu curso mudado. Olha essa grande curva que o rio vai fazendo. Ele faz toda uma volta e sobra esse pedacinho. Numa grande cheia, pode o rio se conectar daqui para cá. Esse é o rio. Essas são características muito peculiares desse rio, que é pouco conhecido no Rio Grande do Sul. E por fim, a gente vai chegando próximo à represa. Vejam que a área de ocupação do rio vai aumentando. E uma das coisas que nós vamos ter aqui, além da pecuária, além da agricultura, vai ser a mineração, que também é uma atividade primária. Por fim, o rio Jacuí-Mirim vai chegando na represa do Passo Real. Vejam que a água no seu leito já ocupa um espaço maior, ou seja, já é um leito mais largo, e essa água então chega aqui na represa do Passo Real, se junta com o rio Jacuí. A gente consegue ver dois municípios aqui, Santa Clara do Igaí e finalmente 15 de Novembro. Município também bastante afetado com as cheias, principalmente aqui na região da represa. Depois disso, então, o rio Jacuí-Mirim se junta com o rio Jacuí. Juntos, eles vão fornecendo água para a represa do Passo Real e juntos vão, então, em direção à Depressão Central, a partir do momento que saem da represa. Essa represa está aqui porque nós temos uma hidrelétrica, uma das maiores do Rio Grande do Sul, que é a hidrelétrica Passo Real. Depois disso, o rio Jacuí vai em direção à depressão periférica e vai receber a água de todos aqueles rios que a gente já comentou nas aulas anteriores. Então era isso, pessoal. Na próxima aula a gente foca do rio Jacuí até o Guaíba. Um forte abraço e até a próxima aula.